Guerreiros não morrem por algo que duvidam. Soldados de Cristo! Eu gostaria de deixar uma reflexão para os irmãos. Todos nós, ou muitos de nós, sabemos que o nome fala muito sobre nós. Tá? Então, aplicando isso ao José, livra-nos de confessar aqui que ele também já me livrou de muitas coisas. Então, gostaríamos de saber como surgiu esse nome, né? Por que desse nome a princípio. E tem umas duas questões para posteriormente fazer. Graças a Deus o Pai. Para os que me conheceram, não me conheceram como José Livra-nos, mas me conheceram como Jorge Atalaia Tessinha. Esse foi o meu primeiro nome quando conheci a Verdades Presente. Bom, me tornei adventista no final de 2015. Me batizei em 14 de agosto de 2016. E daí comecei a estudar Verdades Presente. As pessoas que me transmitiram o Evangelho eram pais da Verdade Presente. Então, eles me ensinaram muita coisa da Verdade Presente e me ensinaram também sobre a reforma de saúde. E aquela que eu comecei a ter mais experiência na reforma de saúde em relação a eles. Agora, como é que me tornei José Livra-nos? De princípio, não fui eu que me dei este nome José Livra-nos. Foram as pessoas que me deram esse nome José Livra-nos. Como comecei o serviço de livramento, conforme tenho chamado, e muitos assim têm chamado. Certo. Bom, eu, no ano de 2012, comecei a trabalhar em uma oficina de bate-chapa. Trabalhei nesta oficina durante 8 anos. Lá aprendi 3 profissões. Aprendi bate-chapa, serralharia e recaixotagem. Significa que não é só o pão que nós conhecemos, a pastelaria, enfim, já estamos aqui a descobrir mais dotes do irmão José Livra. A gente tem que dar formação, irmão José. Olha, quando comecei esse serviço, de serviço de livramento, eu comecei como? Um momento estava na oficina, um momento saía para atender. Inclusive, Paulo Pedro, aí está meu testemunha, ele já me encontrou na oficina para receber o livramento. Irmão Enoque, já nos marcamos nosso primeiro encontro, que foi no Grafanir Bar. E aquela que houve muitas dificuldades neste trabalho. Encontrei dificuldade em casa, encontrei dificuldade no seio dos irmãos, porque quando comecei com esse trabalho, comecei com a debilidade. Primeiro eu fiz uma formação na IESHO. Na altura não era ainda IESHO, não tinha nome. Era simplesmente os Atalaia da última geração. Mas a escola como IESHO, Instituto de Educação e Saúde Hora Undécima, ainda não existia. Lá fiz a minha primeira formação com o professor Nabote e fiz a minha segunda formação com Isaac Natureba. Me formei nesses 2 institutos, com o irmão Natureba por 2 vezes, na IESHO por 2 vezes. Aquela que mesmo dentro desta formação que eu recebi nessas 2 escolas, eu decidi começar a vender pão integral. Então, primeiro a minha fase foi essa, vendendo simplesmente pão integral. Mas o que não queremos deixar para trás é quem é o responsável, quem foi que o apelidou, que o alcunhou, se assim posso dizer, José Livra-nos. O Livra-nos saiu da onde? Exatamente. Bom, vamos chegar até aí. Okay. Bom, então, quando comecei a fazer esse serviço, irmãos, entendem que eu tinha uma visão de Ministério de Sustento Próprio diferente do que nós temos hoje. Eu entendia que Ministério de Sustento Próprio era ter um ofício, um trabalho de sustento, não entendia que fosse sentido de obra. Então, eu cresci desde a minha infância com o pensamento de não ser servo de alguém, mas ser senhor de mim mesmo e ter meus próprios servos. Então, eu cresci com essa mentalidade de não trabalhar para alguém, mas trabalhar para mim mesmo. E acreditamos que ser o mais sensato, né? E devemos todos, né, levar a mesmíssima preocupação, porque depender é muito complicado. Então, lá comecei a fazer o trabalho de pão integral. Eu fazia só por dia 1 quilo. E nesse 1 quilo saía 10 ou 12 pães, e com esses 10 ou 12 pães saía para fazer distribuição. Independentemente da localidade onde eu ia, onde me chamavam. E lá fui indo crescendo. E as pessoas começaram a solicitar mais outros produtos, como arroz, como massa, como soja, como açúcar, como aveia. E eu tinha por costume comprar para essas pessoas. Pensei, não, já que eu estou a trabalhar, houve tempo que eu parei mesmo de ir à oficina, porque era necessário tomar uma decisão.
porque a demanda começou a crescer e cheguei na conclusão, conversei com o meu superior, que é o meu mestre, olha lá, eu a partir de hoje deixo trabalhar na oficina e vou trabalhar no serviço de encomendas. E isso parecia loucura para eles. E muitos que me conheceram, inclusive as senhoras que vendem trigo no Kikolo, serem lá são testemunhas minhas, elas dizem que você é um dos remanescentes que nós já conhecemos. Porque milhares que já passaram aqui, nunca mais a vi, mas você permanece até o dia de hoje. Agora, como é que eu me tornei José Livranos? Como disse no princípio, eu não me dei este nome, as pessoas que me deram este nome. Houve uma fase que houve crise no céu de Luanda a respeito Será que foi do na fase da trigo. Covid? Acredito que foi antes da Covid. Foi antes da Covid. Se não é antes, é depois da Covid. Houve mesmo uma escassez enorme de trigo no céu de Luanda. E muitas pessoas foram me solicitando. Inclusive, essas pessoas que me solicitavam lembraram-se da história que aconteceu no Egito. Quando houve fome em Israel e as pessoas recorriam aonde? No Egito. E a pessoa que atendeu ao Egito era José. Está compreendido. Então, é de José, lá... certo, É lembrou de seus lá, irmãos, certo? não é? É de lá onde um irmão começou a me chamar José. José, nos livra. José, nos livra, livra-nos. Então, foi dali onde eu mudei o nome de Jorge Atalaia de Sião para José José Livra-nos. Livra-nos. Inclusive, você me Uau. perguntou, mas Jorge Atalaia, onde ele está? Onde ele procura? Afinal, é Assim você. mesmo. Sim. Então, foi dali onde começou a minha história de José Livra-nos. E, pela graça de Deus, eu sou conhecido a nível nacional. Eu presto serviço não só em Luanda, presto serviço fora de Luanda, presto serviço em pessoas que nunca vi, nunca conheci, simplesmente falamos a partir do Facebook ou WhatsApp. Significa dizer que se estivesses, né, naquele vale da indecisão entre o bate-chapa, né, se não estiver errada, é isso, né? Ou o serviço de entrega, até que nem sequer conheceríamos o José Livra-nos. Né? Deus seja louvado por isso, obrigada pela partilha, mas eu gostaria de saber mais dois aspectos sobre o irmão José Livra-nos, a tua experiência, né? Começaste com o princípio, como entraste no Adventismo, né? Gostaríamos de saber mais alguns detalhes sobre a tua experiência, né, da vida cristã, como tem sido, e a última questão é qual é o conselho, qual é o apelo que você pode deixar para nós aqui, né, como teus conservos, irmãos, enfim. Esse trabalho tem me ajudado muito, não só na área financeira, mas também na área espiritual. Eu dedico tempo e reservo horas para estar também com Deus. Houve momento em que mais trabalhei, pouco me dediquei. E houve tempo que mais me dediquei, pouco trabalhei. Mas eu luto o máximo possível que o trabalho não venha ocupar o meu tempo com Deus. Agora, o que eu poderia falar para meus queridos e amados irmãos? É o bem seguinte, Deus fala na sua palavra que os filhos dele seriam cabeça, não seriam cauda. E quando nós lemos Êxodo capítulo 20, versículo 8, lá Deus disse que o teu servo. Então, no ideal de Deus para com o seu povo deveria ser quê? Senhor, e não ser quê? Ser servo. E a outra coisa, todos os teus objetivos, todos os teus sonhos que você tem na vida, não vacila, vai em frente. Eu já pensei em desistir no serviço da encomenda, porque encontrei muitos impasses. Para os que conheceram meus primeiros serviços, houve um serviço não assim satisfatório. Inclusive, a mãe não que pode testemunhar, eu fazia pão, se te atirar na testa, você pode inflamar. Inclusive, um irmão me chamou irmão do pão duro. Então, eu sofri difamação, humilhação e muitas outras coisas. Mas hoje, acredita que meu pão sai de Luanda para Onzeto, chega, sai de Luanda para outras províncias, chega, e as pessoas comem com alegria e singeleza de coração. Deus então, seja louvado, amados, a vai em persistência, frente, não é? persista, insista, tudo no temor de Deus. Tudo é possível ao que crê. É isso, que saiamos daqui com um slogan: insistir, persistir e não desistir. Percebemos, irmãos? Podem repetir comigo? Deus seja louvado, muito obrigada. Amém. E meu maior sonho que eu tenho é erguer um restaurante. Deus seja louvado, eu seria a primeira. Eu já tenho isso em mente, erguer um restaurante, não importa onde, mas que seja feita a vontade de Deus em minha vida. Se for de acordo com a sua vontade, assim o teremos.
Muito bem. Que a experiência do irmão José, né, sirva de lição, sirva de inspiração e que cada um se revê naquilo, né, que tem facilidade em fazer. Se calhar tem aqui irmãos pasteleiros, irmãos que têm facilidade de ensinar, educar, abrir uma explicação e aí implementar também a questão da verdade presente. Enfim, muitas habilidades que cá nós individualmente temos. Vamos decidir botar a mão na massa, né? Começar. E as dificuldades vêm mesmo para nos ensinar a nos lapidar, não é? Porque se nós vacilarmos e olharmos, não vou conseguir, aí vamos nos limitar e vamos perder muitas bênçãos. Então, que o Senhor venha nos abençoar, para nós seja uma oração e a vontade do Senhor. Amém?